Se a Selic dobrar, o valor dos fundos imobiliários, o valor da cota cai pela metade? Será que os fundos imobiliários estão numa bolha? E ainda, qual a diferença entre uma empresa que controla shoppings e um fundo imobiliário de shoppings? Se essas dúvidas também são suas, fica comigo nesse vídeo, já vai deixando seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho. Fala galera, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é tornar você um investidor acima da média. Todos os sábados às 9 horas da manhã eu trago aqui algumas perguntas que eu seleciono que me fazem lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, é Leandro 500 Pratas. Também te convido a conhecer o meu curso de investimento que vai te ensinar a investir do zero e tornar você um investidor independente de recomendação. Você vai aprender a fazer sozinho, vai aprender a investir em ações, fundos imobiliários, a gerenciar a sua carteira. O curso chama 500 Pratas e o link está aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá então, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram essa semana. A primeira delas foi assim: se a Selic dobrar, os fundos imobiliários tendem a cair pela metade a sua cotação? Bom, eu acredito que essa pergunta veio porque você já percebeu, né, que existe sim uma relação entre a taxa Selic e a cota dos fundos imobiliários. De fato existe, tá? Quando a taxa Selic ela cai, a cota dos fundos imobiliários ela sobe. O contrário também é verdadeiro. Talvez essa relação não seja tão direta com a Selic, mas ela é ainda mais direta com os títulos do Tesouro indexado ao IPCA, lá, o NTN-B, né? E os NTN-B, querendo ou não, eles também caminham mais ou menos na direção da Selic. Por isso a gente percebe essa relação da Selic. Porém, uma coisa que você deve observar é que essa relação, ela não é direta, tá? Então não vai ser assim, a Selic hoje ela está, vamos pôr, em 4, um fundo imobiliário está cotado a R$100. Se a Selic vai para 8, esse fundo cai para 50. Não, essa relação ela não é direta. Existe uma influência da Selic, mas a relação não é direta. Por que não é direta? Porque esse não é o único fator que interfere na formação do preço de um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é formado basicamente por 4 itens. Um deles, então, que a gente já está falando, é a variação da taxa de juros. Quanto mais a taxa de juros cai, mais a cota sobe, e o contrário também é verdadeiro. Só que além da Selic, a gente tem a influência do aquecimento do setor imobiliário, do ciclo imobiliário. E quando a gente fala de ciclo imobiliário, eu posso colocar duas coisas aí a mais, dois fatores. Um deles, o valor do imóvel. Quando a gente está em uma perna de alta do ciclo imobiliário, o valor dos imóveis, eles acabam aumentando, né? Eles têm valorização e com isso a cota do fundo também vai aumentar. Quando o valor do imóvel aumenta, é natural que os aluguéis se tornem mais caros. Então, quando a demanda, a procura por imóveis, ela aumenta, quando a gente tem um momento de uma recuperação do ciclo, né, os aluguéis vão se tornando mais caros e com isso a gente tem mais uma vez uma valorização na cota do fundo. E para fechar, gente, a gente tem um quarto ponto. A gente falou da variação da Selic, o valor do imóvel, o valor dos aluguéis e por último, a gente tem ainda o risco de um fundo imobiliário. Quanto mais arriscado esse fundo, mais tende a ser negociado com um preço mais baixo a cota. Agora, imagine que um fundo ele tinha um imóvel só, de repente ele vai lá, faz uma emissão, ele compra mais 3 imóveis. Agora ele está diversificado em 4 imóveis. O risco desse fundo imobiliário, ele diminuiu. Como ele diminuiu, a cota sobe. A cota sobe porque o prêmio de risco vai diminuir. Então, se antes esse fundo era negociado a R$100 e ele entregava lá 80 centavos por mês de aluguel, porque ele era muito arriscado, a gente está falando de um yield mensal de 0,8%. Agora, imagine que ele diversificou seu portfólio e ele vai continuar distribuindo 80 centavos, não mexeu na cota do aluguel. Como ele está menos arriscado agora, o yield não vai ficar 0,8, ele vai cair para 0,6, 0,7. Como que isso vai acontecer? Subindo o valor da cota. A cota sai de 100, vai para 120, 130, porque diminuiu o risco. Então é mais ou menos isso, gente. Risco alto puxa o valor da cota para baixo. Crescimento no valor dos aluguéis puxa a cota para cima. Crescimento no valor do imóvel puxa a cota para cima. Queda na Selic puxa a cota para cima. Você tem que avaliar esses quatro fatores aqui e ver quem que está puxando mais e para qual direção esses quatro fatores estão puxando a cota, ou irão puxar, né? Porque a gente não pode
avaliar um ativo somente no presente, a gente tem que avaliar o futuro desse ativo. Bom, e baseado nisso, a gente já engata a próxima pergunta que diz assim: tem uma bolha nos FIIs? Essa pergunta provavelmente veio também por conta da valorização recente, porque a gente viu que nos últimos 3 anos, um fundo imobiliário que ele era negociado a R$100, hoje ele está em 180, ele está em 200. A gente tem vários fundos aí com 100% de valorização na cota nos últimos 3 anos. E ao mesmo tempo a gente saiu aí de uma base de 100, 80 mil cotistas e a gente subiu aí para 500, 600 mil cotistas de fundos imobiliários, investidores de fundos imobiliários, né? Pessoas que investem nessa classe de ativo. Então, baseado nisso, você deve estar pensando que o fundo imobiliário está numa bolha. Mas antes de tirar essa conclusão, eu trago a reflexão aqui. Leve em consideração esses 4 fatores, tá? Bom, uma das coisas que fez os fundos imobiliários subir o preço é porque a Selic caiu, tá? Isso fez subir, beleza. Agora, outra coisa, será que a gente não está entrando num ciclo de alta dos imóveis? Estudos mostram que sim. Então, se a gente está entrando agora num ciclo de alta, a gente entende que estamos longe de uma bolha, que tem muito espaço para crescimento no valor dos imóveis, no valor do recebimento dos aluguéis, e ainda é um momento que os fundos estão diversificando muito, diminuindo seu risco. Então, com tudo isso, talvez a gente não esteja entrando numa bolha, pode ser que a gente esteja bem longe de uma bolha. Avalie esses 4 pontos que eu trouxe aqui para ficar mais claro para você se a gente está ou não entrando em uma bolha. Inclusive, eu vou fazer uma enquete lá no Telegram para ver o que a galera tá pensando. Se você ainda não participa do Telegram, vai lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E eu vou fazer uma enquete lá daqui a pouquinho, perguntando o que a galera acha, se os fundos imobiliários estão em bolha ou não. Se você quer votar, quer saber o resultado, vai lá no Telegram do 500 Pratas, beleza? E olha só, para fechar então, a última pergunta é assim: qual a diferença entre ações de shopping ou os FIIs de shopping? Realmente a galera faz muita confusão, né? Pensa, por exemplo, tem a Multiplan, a Sonae Sierra, que são empresas aí que controlam shoppings, né? E por vezes elas parecem com os fundos de shopping. Mas basicamente, gente, eu posso definir em uma frase aqui a diferença para vocês entenderem. A empresa, ela é dona do shopping. E o fundo imobiliário, ele é dono do imóvel do shopping. Estão entendendo a diferença? Então, quem vai cuidar de ampliar aquele shopping, de criar as campanhas de promoções, criar os eventos dentro do shopping, contratar o inquilino, fazer a cobrança dos aluguéis, esse tipo de coisa, toda essa parte burocrática, ela vai ficar pela empresa que controla o shopping. Todo shopping, ele é uma empresa, né? Ele tem uma empresa por trás controlando. Aí entra o fundo imobiliário e ele compra simplesmente uma parte do imóvel, ou que seja todo o imóvel. E com isso ele tem participação no recebimento lá, da comissão pelo que as lojas vendem, tem a receita também que vem do estacionamento do shopping, né? Enfim, o fundo imobiliário acaba tendo participação em tudo isso. Então essa é uma das principais diferenças aí. A empresa é dona do shopping, o fundo imobiliário é dono do imóvel do shopping. Agora, outra coisa, a contabilidade é totalmente diferente, porque uma empresa ela pode se alavancar, ela pode fazer dívida para ampliar o shopping lá, de repente ela não precisa distribuir todo o lucro que vem do shopping, ela pode fazer caixa para usar esse caixa para ampliar lá na frente. Enfim, ela tem muito mais liberdade a contabilidade de uma empresa. Já um fundo imobiliário, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer dívida para ampliar uma parte do shopping, por exemplo. E também ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do rendimento do lucro, né, que ele traz esse shopping. Não pode dizer assim, não, agora esse mês a gente não vai distribuir, a gente vai fazer caixa aqui porque nós vamos comprar mais um pedaço do shopping. Não, ele tem que distribuir, tá, no mínimo 95% desse lucro, e se o fundo quiser comprar mais uma parte do shopping, ele vai ter que fazer uma emissão de cotas, não tem como fazer caixa. Então, além de existir a diferença de a empresa ser dona do shopping e o fundo imobiliário ser dono do imóvel, o fundo imobiliário ele tem uma contabilidade bem diferente da empresa. Bom, galera, espero que eu tenha conseguido entregar mais conhecimento para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado quando eu colocar novos vídeos. E deixa aqui nos comentários o que você acha, se a gente está em uma bolha nos fundos imobiliários ou não. E também eu te pergunto, você investe em ações de shopping ou fundos imobiliários de shopping?
Te aguardo no próximo vídeo. Fui!